Tudo bem, irmãos? Boa tarde, sejam bem-vindos à casa de Deus. Que Deus possa falar com você, abençoando a sua vida, a sua família, a sua casa, em nome de Jesus, amém? Podem se assentar, tomem seus assentos em nome de Jesus. Nós estamos hoje em mais um propósito, lembrando da nossa família, lembrando da nossa casa, a transformação da água para o vinho, amém? Está sendo uma bênção essa campanha, está sendo um propósito forte, a qual Deus tem feito a obra dele em nossas vidas, e eu tenho certeza que hoje não será diferente. Hoje Ele vai cumprir também na sua vida, vai trazer a palavra dele para você, vai alimentar o seu coração e vai dar força para que você possa levar a sua família à presença de Deus, amém? Graças a Deus. Vamos então abrir nossa Bíblia no livro de João capítulo 13, no versículo de número 15, João 13, versículo 15. Enquanto você encontra aí na sua Bíblia, quem está em casa vai passar para você na tela daqui a pouquinho o versículo. Enquanto vocês encontram aqui na igreja, o pastor abre também o versículo aqui, eu vou comentar com vocês um assunto bem importante. Essa passagem que nós vamos fazer a leitura só do versículo 15, abre o nosso entendimento a respeito da humildade. E a humildade, ela não é levada somente no interesse daquela pessoa que ela é pobre, aquela pessoa que anda com uma vestezinha velha, não. Humildade de coração, humildade de espírito. E Jesus, Ele nos deu esse ensinamento sobre a humildade. Vocês lembram-se da passagem, quando Jesus, Ele lava os pés dos discípulos? Quem lembra dessa passagem? Lembra? Quando Jesus lavou os pés dos discípulos, Ele deu um ensinamento ali, lavou os pés deles, trazendo essa humildade para o coração daqueles discípulos. E eu queria que você compreendesse uma coisa que é muito importante nesse momento do lava-pés. Quando Jesus lavou os pés dos seus discípulos, Ele estava fazendo de uma forma que, mesmo sendo tão grande, sendo Deus, sendo o Senhor Jesus, Filho de Deus, que veio como homem, deixou toda a sua glória, deixou todo o seu poderio nos céus e veio até essa terra para nos dar o que, gente? A salvação. E Ele, meu irmão, sendo tão grande, sendo tão poderoso, poderia querer usurpar de uma posição, Ele poderia querer usurpar ou querer ocupar um lugar a qual Ele poderia ser e fazer porque Ele o era. Mas uma coisa que vale muito ressaltar é que Ele se colocou na posição de servo, Ele se colocou como humilde na situação. Eu gosto de falar que Ele gostou e ensinou e o é até hoje o maior exemplo a ser seguido, amém? Amém, gente? Então, quando nós olhamos para Jesus, nós conseguimos interpretar e entender que tudo que vem dele nos leva ao lugar de humildade, se render, a servir, a ajudar, a interceder, a intervir, a fazer a obra de Deus. Porque Jesus, Ele viveu para fazer a vontade do Pai. E fazer a vontade do Pai, nós temos que ter no nosso coração, que vai muito além de vir à igreja, vai muito além de você ler a Bíblia. Amém, gente? É bom ler a Bíblia? É bom vir à igreja? Sim, mas vai muito além. É uma vida, é uma entrega que você faz de uma vida para servir a Deus. Você tem que ter um coração voltado a entender que uma pessoa que quer ter uma família, uma vida transformada, ela vai ter que colocar-se no lugar da humildade, no lugar de servir, não de ser escravo, mas de servidão, ser uma pessoa que vive para servir a Deus, amém, gente? Então, a transformação só acontece, a mudança só acontece dentro das nossas casas, como nós temos aprendido já há algumas semanas, quando a gente é transformado. Mas nós precisamos aprender que nós temos que não só ser pessoas transformadas, diferentes, mudadas, mas nós temos que ser exemplo. Fala para a pessoa do seu lado, diga assim: seja exemplo. Fala para a pessoa, diga: seja exemplo. Agora vamos aprofundar. Versículo de número 15, João 13, versículo 15 diz assim: porque eu vos dei o que, gente? Leia comigo. Porque eu vos dei
o exemplo, para que como eu vos fiz, o que a gente tem que fazer? Façais vós também. Então Jesus, logo que ele lava os pés dos discípulos, ele diz: olha gente, eu só estou fazendo isso para vocês entenderem que eu estou dando exemplo para vocês, que nós temos que aprender a servir o próximo, amém? E quando falamos de exemplo, eu quero aprofundar aqui no caso família. Hoje o culto é de família, então eu quero que você dê atenção a partir desse momento, ainda mais do que você já estava dando. Por quê? Porque quando falamos de exemplo, qual que é o primeiro exemplo que nós temos na vida? Qual que é o primeiro exemplo que nós temos na vida? Mais uma vez eu vou perguntar. Você nasce, faz ué, Jesus, é assim? Qual que é o primeiro exemplo que a gente tem na vida? Pai e mãe, mãe e pai. Os primeiros exemplos estão aonde? Vocês estão comigo aqui ou não? Então, estou ouvindo a voz de vocês, está cheio de gente aqui, vocês não falam comigo? Seja tímido não, fala com o pastor aqui. Os primeiros exemplos são encontrados dentro da nossa casa. E você pode perceber que existem muitas pessoas que têm complexos. Sabe o que é um complexo, né? Uma pessoa que fica martelando numa mesma tecla anos, às vezes desde a infância. A pessoa se acha menosprezada, a pessoa se acha como se ela nunca tivesse ninguém valorizado ela, o pai foi mal, a mãe foi má, porque eu tive que trabalhar muito cedo. Já ouviram essas histórias aí já, né? Já ouviram? Ah, pastor, porque eu sofri muito na vida, porque isso, porque aquilo, enfim. E aí esses complexos vão aumentando. Tem pessoas que se acham inferiores, porque nasceram em família pobre, porque nasceram na família onde o pai fazia trabalhar desde cedo. Então essas coisas às vezes criam na pessoa tipo uma casca que faz a pessoa se tornar uma pessoa diferente do que realmente ela seria se ela tivesse tido outros exemplos. Se você tivesse tido outros exemplos, talvez você não seria como você foi num tempo passado, né? Então o exemplo principal sempre vai estar dentro da casa. E eu queria que você notificasse o que eu vou falar para você, que todas as pessoas erram. Quem estava no culto da quarta-feira passada vai se lembrar o que eu estou falando. Olha a importância de você estar nos cultos. Lembra que eu pedi para você falar para o seu irmão, dizendo assim para ele: eu também erro. Quem lembra que o pastor pediu para fazer isso? Fala para o teu irmão de novo, diga: eu também erro. E agora, para ele não se achar muito, fala: você também. Ou seja, todos nós erramos, e sabemos que erramos, sabemos que temos falhas, sabemos então que logo é muito mais difícil ganhar a nossa família, conquistar a nossa família para Jesus, porque nós também temos erros. Então pode ser que você viva uma vida toda fazendo aquilo que agrada a Deus, aquilo que vai motivar o Senhor, aquilo que vai colocar você numa posição de cristão. Porém, no dia que você vacila, no dia que você toma uma decisão errada, que você fala algo errado, ou que você faz algo errado, parece que tudo vai por água abaixo. Você entende o que eu estou falando ou não? Ou seja, você que era o exemplo, você que levava Jesus através da sua vida, agora para quem está te vendo, está vendo que você não é um bom exemplo a ser seguido. Por isso agora então nós não vamos mais ouvir o que a mãe, o que o pai fala, porque eles falam uma coisa, porém fazem outra. Está conseguindo entender o fio da meada? O que acontece? Quando a gente quer dar o exemplo, nós temos que entender que nós vamos sempre ter alguém querendo encontrar uma falha na gente. Se eu pense comigo assim: vocês veem pecado em Jesus? Quando vocês lerem os evangelhos, você vê Jesus pecando? Você vê Jesus maltratando alguém? Você vê Jesus ali xingando, com raiva, dizendo: discípulos, olha, por mim nós matávamos esses homens. Você vê Jesus fazendo isso? Porque Jesus não tinha esse coração, Jesus não tinha nem o hábito, nem a maneira de tratar as pessoas de uma maneira ríspida. Jesus tinha um cuidado para tratar todos de uma forma igual, tratar bem, com amor, com cuidado. Diga amém por isso. Mas uma coisa que vale ressaltar, que todos os ensinamentos de Jesus, nós vemos humildade. Até mesmo quando Jesus repreendia, ele repreendia de uma forma que era aquela palavra que a pessoa não consegue nem fazer o quê? Nem responder.
Porque tem palavras, e não é porque a pessoa fala, conta o pecado de alguém, mas Jesus falava coisas, meu irmão, que entrava exatamente onde aquela pessoa precisava ouvir. Ela não se sentia machucada, porém ela conhecia então o seu pecado. E quando olhamos para Jesus, vocês se lembram quando Jesus foi pregado na cruz? Ele foi pregado na cruz, e logo após ele ser pregado na cruz, aí acontece que o véu se rasga, que ele entrega a sua vida, né? Ele fala: Pai, por que me abandonaste, e tal, tal, tal. Você conhece bem a passagem, não vou ficar voltando lá. Porém, quando isso acontece, lembra dos soldados que colocaram ele pregado na cruz? Eles disseram: eis que prendemos um homem que não tem pecado algum. Eis que fizemos mal para um homem santo. Eis que fizemos mal para alguém que não merecia ter passado por isso. Ele pagou um preço do qual não era para ele, a cargo de que na época aquilo que foi feito com Jesus pregado na cruz, zombado, cuspido, ele foi desfigurado o corpo dele, tudo isso aconteceu como se ele fosse um ladrão, como se ele fosse uma pessoa muito maligna, mas não. Ele foi maltratado por todos, e em nenhum momento ele pecou contra aquelas pessoas, e ele muito menos demonstrou ódio e raiva contra aquelas pessoas. Pergunto eu para você, de verdade, seja sincero, quem já mostrou ódio contra alguém da tua família, da tua casa, lá que mora com você, já mostrou ódio contra eles? Fala a verdade, levanta a mão e balança assim, quero ver. Pastor, já mostrei. Muitas vezes, pastor, para mim, que olha, a minha vontade é que ele fosse andar no degrau e caísse o degrau e quebrasse um braço, quebrasse um dente, de raiva que eu fiquei, já que eu não posso bater, que se machuque sozinho, até praguejando, né? Claro que não é a habilidade, não é aquilo que nós fazemos, mas às vezes o nosso coração maldoso, ele acaba indo para esse lugar, que a gente quer que as pessoas paguem, bem feito. Quem já falou bem feito? Pelo menos bem feito já falou, né? Bem feito, mas bem feito mesmo, mas bem feito. Não tem nada de bem feito. Jesus, ele sempre tratava tudo de uma forma que conduzia. Olhem para o pastor em nome de Jesus. Isso, olha para o pastor. Enquanto as pessoas ficam caminhando, aí você se distrai. Isso aí é coisa do diabo para atrapalhar você. Não deixa o diabo atrapalhar você não, amém? Agora é a hora do culto, agora você tem que olhar e prestar atenção na palavra, senão Satanás vem e rouba a semente. Aí você vai falar: pastor, eu fui para o culto e voltei vazio. Você voltou vazio porque você não ouviu a palavra. Aí a gente fica triste, né? E o Senhor Jesus ainda mais. O Paulo, ele disse assim, 2 Coríntios capítulo 13, versículo 9. Eu acho que é isso, 2 Coríntios 13, 9. Ele fala assim: olha, ainda que eu esteja... Eu vou colocar para vocês, põe na tela para mim, por favor. 2 Coríntios 13, 9. Não é a mensagem de hoje, mas eu vou aproveitar a oportunidade aqui, que ensinamento sempre é bom, não é? É ou não é bom o ensinamento? 2 Coríntios 13, 9. Porque nos regozijamos, ou seja, nos alegramos de estar o que, gente? Quem fica feliz de ficar fraco? Quem que fica? O Paulo, ele é um pastor, certo? Ele diz: eu fico feliz em estar fraco, mas ele fala por quê? Ele continua dizendo: quando vós estáis fortes. Eu fico feliz em jejuar por você, eu fico feliz em poder se consagrar para trazer uma palavra para você, eu fico feliz por isso, porque eu sei que eu me enfraqueço, eu tenho lutas, dificuldades, mas para que vocês estejam bem. Diga graças a Deus. Então a gente tem que respeitar isso. Continuando aqui esse versículo, e o que desejamos qual que é o desejo dos pastores? A vossa perfeição. Esse é o desejo. A gente muitas vezes se limita, está sempre buscando a Deus de acordo com a palavra, não que isso seja algo que a gente faz só pelas pessoas, mas o interesse é que o povo de Deus alcance a perfeição. E que perfeição é essa? Como que vai ser perfeito, pastor? Se a Bíblia diz que nós temos que nos tornar varões perfeitos, significa que nós conseguimos sim ser perfeitos. Se o nosso Senhor Jesus deu exemplo de humildade, de servidão, que deu exemplo mesmo sendo xingado, cuspido, deram um fel amargo na boca de Jesus, e ele, meu irmão, não prejudicou e não xingou e não brigou com ninguém. Ah, pastor, há quem diga que Jesus era um banana. Ah, se fosse comigo, se levantasse comigo. Há quem diga, que está aqui no nosso meio, que nos assiste, que é assim. Ah, pastor, eu não aceitaria. Comigo não.
Então nós temos que ter esse coração, reconhecer, entender, irmãos, que nós temos que ter um cuidado ao que diz respeito à palavra de Deus. Porque senão a palavra passa, meu irmão, e você não consegue compreender o que Jesus tem para você. A palavra vem de encontro para você, Deus vem para tratar daquilo que vai mudar a tua vida, mas aí você despreza a palavra. Não despreze a palavra por nada, amém, Jesus? Não despreze a palavra é o que faz a gente estar de pé, que nos norteia a nossa vida. Voltando então em João capítulo 13, versículo 15, ele disse... Versículo 15: porque eu vos dei exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Ou seja, tudo que Jesus fez foi para nos dar o exemplo. Voltando a falar aqui da família, qual que é o primeiro exemplo que nós temos? Os pais. Vou falar para você, eu vou falar de mim, tá? Não precisa você falar igual, mas eu posso dizer para você, os meus pais foram um exemplo em muitas coisas, em dedicação, em serem honestos, em serem trabalhadores, mas ao que diz respeito a Deus e a fé, não foram um exemplo para mim. Olha para o pastor, irmão, em nome de Jesus, centra os olhos aqui, ó. Isso, aqui está a tua bênção hoje, na testa do pastor. Então, o exemplo que nós tivemos talvez não tenha sido aquilo que Deus queria ter feito com a gente. E às vezes, por aprender de uma forma errada, nós também ensinamos errado. Vivemos de uma forma errada. Então vamos nos colocar no entendimento agora de ser exemplo. Você já percebeu que às vezes, a maioria das vezes isso acontece, na verdade, que o cristão, ele pode, meu irmão, talvez viver uma vida toda certa. Quando ele comete um erro, aparece um monte de pessoas, aparece gente que nunca nem chegou perto de você para falar a respeito do teu erro. Verdade ou mentira? Sim ou não? Por quê? Porque nós somos taxados, nós somos colocados perante as pessoas que nós somos exemplo. Então um cristão só é cristão de verdade quando ele é o que, gente? Exemplo. Nós temos que ser um exemplo. Se eu quero a família transformada, quem que é o exemplo da tua casa, irmão? Irmã? Quem é o exemplo? Você. Porque a pessoa que está na tua casa, talvez, espero que todos já estejam com Jesus, mas a pessoa que ainda, ou talvez já esteve, se afastou, essa pessoa precisa ver Jesus em quem? Ela precisa encontrar Jesus em você, naquilo que você faz, no cuidado das coisas que você tem. Eu tenho uma tia minha, que ela é cristã, ela é de Jesus, e eu falo, meu Deus do céu, essa mulher tem um lugarzinho no céu. Não tem pessoas que a gente fala assim, puxa vida, essa pessoa, ela anda de acordo com a palavra de tal maneira que eu falo, puxa vida, essa pessoa quando fechar os olhos nessa terra, ela vai acordar no céu. Se ela me assistir essa mensagem, ela sabe que eu estou falando dela. Não vou falar o nome, mas ela sabe que é ela. É uma tia que foi praticamente como uma mãe, cresci praticamente junto com ela, cresci com a minha prima junto, nós crescemos juntos, e eu me lembro quanta luta que essa mulher passava, ela ali orando, perseverando, acreditando, mas pastor, tinha vezes que até apanhava às vezes, irmão, mas ali perseverando, e ela venceu. Diga graças a Deus, e é uma bênção, a família dela é uma bênção, eu amo eles. E eu digo para vocês, pastor, tem pessoas dentro da nossa casa que elas precisam encontrar Jesus. Sim, precisam. E nós não estamos lutando para as pessoas da nossa casa, da nossa família ser transformadas. Não é essa a campanha, pastor? Vamos transformar, vamos buscar Deus para que aquele homem duro mude, aquela mulher difícil de lidar mudar, para aquele filho rebelde mudar. Nós estamos aqui nesse intuito de colocar a palavra no coração, clamar a Deus, para Deus transformar essas pessoas. Só que nós não podemos esquecer que o exemplo vem de mim. O exemplo parte de mim, o exemplo parte de você. Então, se as pessoas da nossa família, elas não têm a Cristo como Senhor, elas vão olhar Cristo aonde? Onde, gente? Fala em mim. Fala em mim. Isso. Vai achar em você. Ele vai procurar Jesus em você. Você já deve ter ouvido isso aí, né? Foi para a igreja fazer o quê? Para chegar falando esses palavrão?
Foi para a igreja para fazer o quê? Para chegar em casa desse jeito, brava, brigando, xingando? Foi fazer o quê em igreja? Foi para ser assim, eu nem para a igreja eu vou. Quem já ouviu isso aí? E a pessoa que está falando, ela não sabe que existem falhas nela também, porque ela só quer encontrar falhas nos outros. Então, propriamente falando, para transformar a nossa família, você está conseguindo entender que a transformação da família propriamente não está na família, mas sim em mim? Está conseguindo entender isso? Que a transformação real da casa, a transformação real do ambiente familiar, só vai ter mudança quando eu compreender que eu preciso ser o exemplo e seguir o exemplo de Jesus. Então vamos entender o seguinte: nós estamos vivendo um tempo que as pessoas, meu irmão, elas gostam de achar mais falhas do que pontos positivos. Não é verdade? A gente só acha erros, só vê problema nos outros, só vê coisa errada. O marido é trabalhador, esforçado, dedicado. Para mim não presta, não amo mais. Aí tem aquele outro que tem aquele marido que não faz nada, não gosta de trabalhar, não gosta de fazer nada. Eu amo ele, não quero largar dele nunca. Você vê que às vezes está invertendo os valores. A gente tem que lutar, tanto para aquele que está talvez afastado, que não tem vontade de trabalhar, que não é esforçado, que não se dedica, tem que lutar por ele. Mas assim como aquele que é esforçado e não conhece Jesus, não é porque uma pessoa somente é honesta, significa que ela esteja com Jesus. Honestidade é uma bênção, mas a gente tem que compreender, a gente tem que entender que Jesus, ele entra no coração das pessoas, para as pessoas começarem a entender que ela também falha. Jesus, ele quis dizer: gente, preste atenção, eu estou dando exemplo para vocês, para que vocês possam fazer o mesmo que eu estou fazendo. Então o que ele quis dizer? Eu estou lavando. Entenda que esse lava-pés simboliza lavar os pecados, lavar a sujeira, porque só se lava uma coisa que está sujo. Você toma banho, você entrou, tomou banho, saiu para fora, acho que tenho que tomar banho de novo, é assim? Tem pessoa que tem complexo, né? Daí é diferente, né? Mas você acabou de tomar banho, precisa tomar banho de novo? Você acabou de se lavar. O próprio Jesus falou: não precisa lavar o corpo, é só os pés. Vocês já estão tratados com a minha palavra. Quando a gente está tratado, meu irmão, a gente tem que entender que quem tem que colocar no lugar de rendição, de estar rendido, somos nós. O dia que a gente compreende a questão da humildade, de nós nos humilharmos, de nós nos colocarmos no lugar de servidão, de ser servo de Deus, aí a gente entende como que ganha a família, e ganha qualquer pessoa nesse mundo. Diga graças a Deus. Servir. Quem serve, meu irmão, ele não cobra para servir. Eu fui na igreja para orar por você. Cuidado, viu? Cuidado, porque talvez ao invés de você mostrar que você está fazendo alguma coisa, está afastando ainda mais a pessoa de Jesus. Quem entendeu, diga amém. Vou terminar já. Hebreus 12. Hebreus capítulo 12, versículo de número 1. Hebreus capítulo 12, versículo de número 1. Se você achou, diga achei. Hebreus 12, versículo 1. Se você está sem Bíblia aqui, você pode acompanhar pelo monitor. Diz assim, Hebreus 12, 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, o que a gente tem que fazer? Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de longe nos rodeia, amém? Que tão de perto nos rodeia, e façamos o quê? Isso aqui que eu acho especial, esse versículo, leia por favor. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Como que faz para correr com paciência? Não é estranho, né? Como que eu vou correr com paciência? Se você já está correndo, é porque você tem pressa, você está com ansiedade, você quer chegar logo. Como faz para correr com paciência? É aqui que entra o ensinamento de Jesus. Você ganha tempo quando você está no lugar da humildade, quando você está no lugar da servidão, quando você entende que você também falha. Meu irmão, ao invés de achar erros dos outros, vamos olhar para nós, enxergar em nós, porque se aquela pessoa ela vem com a maldade no coração, porque tem pessoas maldosas, não tem? Que ela usa daquela estratégia para poder tentar laçar você naquilo que você mesmo fala. Ela quer usar aquilo que você mesmo fala.
aquilo que você mesmo expressa. Mas você não disse que tem que ser assim, você não disse que tem que ser assado, por que você está fazendo isso também? Então veja que é muito importante a gente reconhecer que essa nuvem de testemunhas, eu posso falar para você com toda certeza, absoluta certeza no que eu vou falar. A maior nuvem de testemunha que existe na nossa vida é a nossa casa, é a nossa família, são nossos familiares, porque eles conhecem. Posso falar para você ou não? Posso falar? Você não vai ficar bravo? É que é um jeito estranho de falar, mas eles conhecem nossos podres. Como assim, pastor? Eu não tenho podre nenhum. Você entende o que eu quis dizer, né? Você entende ou não? Eles conhecem nossos podres, eles conhecem aquelas coisas que ninguém sabe. Talvez você imagina, você olha para o pastor aqui hoje, você vê o pastor com o boné de lado, você vê o pastor com as carças assim no meio das pernas assim, carçãozão, com um tênis desse tamanho, com um cigarro de maconha na boca. Você imagina isso? Você consegue imaginar ou não? Manda risada. Mas se vocês me vissem há 12 anos atrás, eu estava assim. Quem conhece o Jefferson lá da família, lá atrás, que via o pastor todo perdido, que na época nem imaginava ser cristão, tudo perdido, perturbado, fazia tudo que não presta, quebrava vidraça da casa dos outros, quebrava essas lâmpadas da rua, moleque mesmo, sabe, perdido, perturbado. Aí eles falam assim: peraí, mas esse aqui é aquele moleque? Esse aqui é aquele um que vivia perdido, perturbado aqui, que dava problema para a mãe dele? É esse aqui? Pastor, aí que eu vou dizer para você, parece que é melhor, né? Mas é aí que é mais difícil. Quando você é visto como uma pessoa errada, ninguém te julga. Passam a te julgar quando você começa a fazer o que é certo, porque delas querem encontrar erros. A maior nuvem de testemunhas que você tem é a sua família. Tem as pessoas do trabalho, tem as pessoas do convívio, tem os irmãos da igreja, amém? Tem as pessoas do nosso convívio, mas a maior nuvem de testemunhas é a nossa casa. Eu vou falar para você, isso não é uma ou duas vezes, infelizmente, isso infelizmente acontece. Caso de pessoa, por exemplo, a pessoa vem para a igreja, ela recebe o ensinamento da palavra, que não pode beber, que não pode isso, não pode aquilo. Não é que não pode, é que a Bíblia é contrária àquilo. A pessoa ela vem para a igreja, mas ela continua fazendo aquilo que é errado, e ela sabe que está fazendo errado, ela sabe que aquilo é uma prática que não agrada a Deus. Ela sabe que essa prática de mentir, de enganar, de passar a perna nos outros é uma coisa errada, mas ela continua fazendo, e ela ouve a palavra. E isso eu digo para você que muitas vezes tem pessoas que tentam esconder. Quem lembra do Adão e da Eva quando Deus chegou no jardim do Éden? Deus chegou no jardim do Éden, a Bíblia fala que era na viração do dia, né? Chegou não, né? Ele sempre esteve ali, só que eles se fizeram de cegos. Posso dizer para você? Eu tenho uma história que o missionário conta, já vi várias vezes ele falando disso, eu também gosto de falar isso também, eu uso desse bordão que ele conta. A pessoa está assim, ela olha para o lado, ela olha para o outro, ela olha para frente, ela olha para trás, e ela fala: não tem ninguém, posso pecar, posso fazer algo errado, posso, sei lá, fumar, posso beber, posso mentir, posso, sei lá, qualquer pecado que alguém não veja. Só que ela acaba esquecendo de fazer o quê? Porque lá em cima, irmãos, pode ter certeza que Ele sabe tintim por tintim de você, Ele sabe cada detalhe a seu respeito. A gente pensa que consegue enganar o pastor, a gente pensa que consegue enganar a igreja, o ministério, até a ceia, até o corpo e o sangue de Cristo, a gente acha que engana. Não, Senhor, me perdoa, Senhor. Mas no outro dia você volta a fazer do mesmo jeito. Então, entenda bem, a maior nuvem de testemunhas que precisam ser cuidadas ainda mais são os da nossa casa. E vamos falar a verdade, o lugar mais difícil de ser exemplo, onde que é? Onde que é o lugar mais difícil de ser exemplo? Onde? Em casa. Por que é em casa? Porque lá você sabe os defeitos de todo mundo. Você reconhece os defeitos dos outros, mas não reconhece os seus. Eu digo porque eu sou o pastor. O pastor está pregando aqui, trazendo exemplo, trazendo a palavra, glória a Deus, aleluia. Mas eu não deixo de ser pai, eu não deixo de ser marido. E eu sei que eu preciso muitas vezes melhorar como marido, melhorar como pai, porque eu sei que eu também tenho falhas. Quem tem falhas aqui, diga amém.
Você entende? Nós temos falhas, só que nós temos que entender que na nossa casa, ainda quando não temos pessoas de Jesus, nós precisamos ter ainda mais cuidado, porque essa nuvem de testemunhas, essas pessoas que estão à nossa volta, elas estão esperando um vacilo. E isso é uma ação diabólica. Satanás quer que você caia, que você perca a sua fé, que você desanime, que você pare, que você desista de buscar a Deus. Porque, meu irmão, vamos falar bem a verdade, gente. As coisas que estão no mundo hoje trazem alegrias momentâneas. E vamos falar a verdade, às vezes a gente, puxa vida, pastor, no tempo lá atrás, que nem conhecia Jesus, parecia que as coisas eram mais fáceis. Quem já viu falar assim? Já viu? Ah, pastor, parecia que lá atrás era mais fácil as coisas. Não é que era mais fácil, é que naquele tempo o diabo não trabalhava contra você, você trabalhava para ele. Hoje você não trabalha mais para ele. Diga graças a Deus. Você não trabalha mais para o diabo. Hoje o diabo não tem parte nenhuma na sua vida. Por isso ele vai tentar de todas as formas agir na sua vida para atrapalhar a sua família, para atrapalhar teu casamento, para tirar você da presença de Deus, para fazer que a sua família se perca, olhando para quem? Para nós, olhando para mim, olhando para você. Por isso a gente tem que ter um cuidado, né? A gente tem que ter esse cuidado com as coisas de Deus. Para terminar essa parte aqui, aí ele fala ali no versículo de número 2, olhando para quem? Olhando para quem, amados? Olhando para Jesus. Que ele fez para a gente? Ele é o quê? O autor e consumador da fé. Então olha um pouquinho, pastor, quem fez a fé? Quem criou a fé? Quem consumou? Consumar é praticar. Quem deu a fé? Foi Jesus. Foi tudo Deus que fez isso. Ele que é o autor de tudo, Ele é o dono de tudo. Então não tem como alcançar aquilo que Ele fez se não for do jeito dele. Já percebeu que tem pessoas que tentam alcançar a fé de outro jeito? Por exemplo, tem pessoas que estão com problema no casamento, elas vão lá na mandinga, faz uma mandinga aí para ver se meu marido volta, ver se a minha esposa volta. Tem gente que faz isso? Tem ou não tem? E é do jeito de Jesus? Agora eu pergunto para você, não é um tipo de fé? É um tipo de fé ou não? Sim, é uma fé negativa, é uma fé que não é baseada em Jesus, mas é uma fé. A fé que vem de Deus, existe a fé positiva e a fé negativa. A fé que vem de Deus, o autor é Jesus. E olhando para quem? Vamos começar o versículo 2? Leia comigo, por favor. Olhando para a gente não cair na fé, para a gente nunca retroceder. Para quem a gente tem que olhar? Para quem? Para o pastor? Para o pastor Jefferson, certo? Para a Igreja Internacional da Graça de Deus? Para a igreja A, B, C, os templos, é para eles que temos que olhar? Pergunto para você, nessas congregações, todas elas, desde a mais tradicional, a mais simples, a mais pentecostal, a neopentecostal, assim como as presbiterianas, independente, metodistas, seja qual for, quadrangular, dependente das igrejas, nelas tem pessoas que falham. Então nós podemos olhar para as pessoas, podemos olhar para elas como exemplos, sim ou não? Vou fazer uma pergunta antes de terminar essa reflexão. Pense comigo o seguinte: você tem pessoas na Bíblia que você olha para ela como exemplo? Tem ou não? Na Bíblia. Você lê a Bíblia? Você lê a Bíblia? Você me deixa preocupado. Pastor, eu leio a Bíblia. E tem pessoas na Bíblia que me fazem, puxa vida, eu queria ser como essa pessoa. Vamos ver quem é ousado aqui. Alguém queria falar, pastor, olha, eu gosto muito de tal pessoa da Bíblia. Quem, irmã? Davi. De manhã também a primeira pessoa falou Davi também. Davi. Por que Davi, irmã? Ele era diferente, né? O homem segundo o coração de Deus. Legal. Que mais? Quem mais vocês acham aí? Me ajudem, fala pelo menos o nome que eu falo aqui. José do Egito, foi diferente, foi uma pessoa ousada, foi uma pessoa usada por Deus, foi uma pessoa que guardou a perseverança. Quem mais, gente? Me ajudem, por favor. Fugiu? Esther, grande, boa, irmã. A Esther, olha, eu tenho que ser como a Esther, de oração para entrar na presença do rei. Amém. Quem mais? Me ajudem. O Jó, o Jó que sofreu, pagou um grande preço. Eu já ia falar dele, mas já que a irmã falou agora, eu falo.
O Jó, ele tinha uma chaga do alto da cabeça à planta dos pés. Ele nunca viu. Irmãos, o Jó era um exemplo na casa dele. Antes dos filhos morrer, ele fazia sacrifício de tempo em tempo pelos seus filhos. Amava, ele buscava a Deus pelos filhos. Amém? Perdeu-se tudo, acabou-se tudo na vida dele, mas a fé continuou de pé, porque ele continuou crendo em Deus. Ele continuou confiante. Até a própria esposa ficou contra ele. Veja só. Esse Deus que você serve aí, ô Jó, amaldiçoa esse Deus aí, morre. Esse Deus teu aí que não faz nada, está morrendo aí. É triste quando somos confrontados na fé? É ruim ou não é? É horrível. Mas eu perguntei para vocês, essas pessoas, tem Moisés, né? Foi um grande homem de Deus, libertador. Tem Josué, tem Daniel, enfim, tem muitos nomes na Bíblia que poderíamos usar como exemplo. Agora eu pergunto para você, todos esses que nós acabamos de falar aqui, Daniel, Jó, José, Esther, Moisés, Josué, Daniel, tiveram falhas? Tiveram ou não? Então, eles são o exemplo a ser seguido? Para quem que o livro de Hebreus nos leva a olhar? Para Jesus, porque esses homens foram muito de Deus. Temos exemplos bons para copiar deles? Sim ou não? Sim, temos muita coisa que podemos copiar não, mas usar o exemplo deles para praticar em nossas vidas também. Mas o exemplo principal é aquele que não tem pecado, aquele que foi colocado em qualquer situação. Jesus, lembra quando vieram cobrar os impostos de Jesus? Vamos cobrar imposto porque ele não paga, ele não tem dinheiro, ele não trabalha, ele não tem dinheiro. Pedro perguntou: Jesus, como é que nós pagamos os tributos aí? Como é que nós pagamos nossas contas? Ô Pedro, vai lá e lança a tua linha lá de pesca no mar, pega o peixe, dentro do peixe tem 2 moedas de prata, vai lá e paga para mim, paga para você. Jesus nunca deixava ninguém com a pulga atrás da orelha, ele sempre resolvia problemas. Vocês lembram quando Jesus pregava para os fariseus, que as pessoas falavam: puxa vida, quem é este? Que palavras são estas? Você entende que o exemplo de Jesus marcava as pessoas? O exemplo marcava, o exemplo fazia que as pessoas ficassem atentas, querendo ouvir cada vez mais a palavra, dar atenção àquilo que Jesus falava, porque eles viam que aquilo que Jesus falava era verdade. Eles viam que Jesus agia naturalmente. Jesus, ele fazia um fake news. Sabe o que é fake news ou não? É uma notícia falsa. Jesus era uma pessoa pregando, e quando descia do altar que ele pregava, ele saía mentindo, enganando os outros. Jesus era íntegro. Você não pode ser uma pessoa, minha irmã, dentro da igreja e outra pessoa na sua casa. Meu irmão, você não pode ser uma pessoa dentro da igreja e outra pessoa na sua casa. Ou você que está me assistindo, talvez você diga: pastor, eu não sou de igreja nenhuma, mas talvez um dia ou outro, quando você sabe que não, hoje é dia de ir para a igreja, lá na igreja, não, agora tem que ficar certinho, aqui tem que ter cuidado. Se aqui, irmão, essas paredes aqui, tudo isso aqui vai acabar um dia. Tudo vai acabar. Não é o ambiente que você tem que ter cuidado de santidade, você tem que ser santo naquilo que você é. Amém, gente? Eu tenho que olhar para quem, amados? Para Jesus. Por exemplo, pastor Jefferson. Você acha que o pastor Jefferson é uma bênção? Não responda, estou brincando. Pastor Jefferson é uma bênção, mas eu tenho certeza que em algum momento que você não está legal, algum momento eu falo alguma palavra aqui que você não gostou, você vai ficar contra alguma coisa que o pastor falar. Quem já viu gente contra pastor? Talvez foi um tempão, foi uma benção, nossa, melhor pastor do mundo. Primeira coisa que você escuta que você não gosta: não gostei. Você fica contra. Então a gente tem que compreender, nós não temos que olhar para o pastor Jefferson, nós não temos que olhar para o templo, nós não temos que olhar para a placa da igreja. Claro que eu estou dizendo para você não firmar-se nessas coisas, mas nós temos que olhar sim. Tem certas denominações que as pessoas buscam Deus que lá não tem. E eu não estou falando de denominação de placa de igreja evangélica, eu estou falando de lugares que se dizem de Deus e não são. Alguém já foi em centro já alguma vez? Já foi? Dentro dos centros lá, o que tem lá dentro? Não está cheio de imagens lá dentro? Quando você chega em certas igrejas, você chega lá, não está as imagens lá dentro também? Lá dentro os espíritos que vêm lá no centro, lá, os mesmos espíritos que vêm ali, né, os mesmos que chegam em certos lugares, né,
entre aspas, que se dizem buscar Deus, não, é porque você vai reencarnar. Vamos ali que o fulano vai baixar tua mãe, vai baixar teu pai que morreu. Quem já ouviu isso aí? Você entendeu? Eu estou falando para você na questão da pessoa firmar a fé na Igreja da Graça, firmar a fé no pastor Jefferson, no missionário. Você vê que tem muitas pessoas que, nossa, o missionário, homem de Deus, amém, glória a Deus, ele é um homem de Deus. Para mim, ele é um exemplo. 73 anos pregando o evangelho, ele faz 1000 vezes mais do que eu faço. Eu faço para lá e para cá, para lá e para cá, ele trabalha dia e noite. Quem já viu os livros? Todo mês sai livro, todo mês tem coisa nova, o missionário trabalhando, todo dia tem mensagem, todo dia ele está pregando, 3, 4 horas por dia. Ele é um exemplo para mim, amém, gente? Eu olho para ele como um pastor, ele é um exemplo, mas eu sei que qualquer um de nós temos falhas. E se olharmos para as nossas falhas, se você olhar para a falha de alguém, você nunca vai encontrar Jesus, porque você olha somente para aquilo que é natural. Nós temos que olhar para Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Quem olha para Jesus, não fala mal do dízimo, da oferta, não fala mal de campanha. Pessoa que às vezes, qualquer coisinha, a pessoa fica cri-cri, mas isso não é do evangelho, isso é não sei o quê. O pastor Jaime sempre fala isso, né? Os cristãos apologéticos, que querem ficar levantando discursos, dos quais nem eles mesmos têm resposta. Irmãos, vamos ficar na humildade, na simplicidade, de ser o exemplo dentro da nossa casa. O exemplo de amor. Jesus ensinou amor? Sim ou não? Jesus ensinou exemplo de respeitar as pessoas? Sim ou não? Jesus ensinou a temer a Deus, respeitar a Deus. Jesus ensinou tudo que diz respeito, e ele foi colocado em todas essas situações, e de maneira nenhuma, em forma alguma, ele foi achado pecador. Então, para onde nós temos que olhar? Pastor Jefferson, vamos dizer que o pastor Jefferson fez uma coisa que você não gostou, e aí você fala assim, também não vou para a igreja mais, não vou buscar mais a Deus, não vou orar mais. Acontece essas coisas? Acontece ou não? Não tem pessoas que olham para o homem, que olham para a placa da igreja, que olham para isso, que olham para aquilo, que olham para qualquer outra coisa, mas não olham para Jesus. E quando não se olha para Jesus, nós estamos olhando, meu irmão, para um lugar que eu digo para você que é um lugar maligno. Por que um lugar maligno? Quando a gente tira os olhos da bênção, nós olhamos para a maldição. Quando tiramos o lugar da luz, olhamos para as trevas. Então eu tenho que reconhecer isso. Para terminar e a gente orar, olhando para Jesus, que ele é o que, gente? Autor e consumador da fé, o qual pelo gozo, alegria que lhe estava proposto, suportou o que, gente? Você pode falar para o seu irmão, para a sua irmã, e está uma grande nuvem de irmãs aqui hoje, né? A maioria só as irmãs aqui. Diga para ela assim, aprenda a suportar. Fala para ela. Aprenda a suportar. Porque Jesus, ele foi achado sem pecado, e ele suportou, ele teve alegria em suportar aquela dificuldade. Quem fica feliz em suportar a dificuldade? Quem é cristão. Quem é de Jesus fica feliz até na dificuldade, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Quem está conseguindo entender? Então, quando nós suportamos, ainda que seja de coisas difíceis, nós suportamos com alegria, porque nós sabemos que tem um prêmio disso. Tem um prêmio a esperar por aquela pessoa que está ali firme e forte. Pastor, mas a minha vontade, não, mas não faça a sua vontade, faça o que Jesus ensinou, faça o que ele disse, seja humilde, seja servo. Terminando o versículo, ele suportou a cruz, desprezando o que, gente? A afronta. Pergunto para você, o que é desprezar a afronta? Você já teve na sua casa gente querendo arrumar briga com você? Sabe que você levanta, a irmã vai lá limpar a casa, aí o marido sabe que está limpando a casa, passando o pé no chão, ele vai com o pé cheio de barro lá fora e faz questão de pisar onde está molhado. Ele está querendo arrumar briga com a senhora, não? Está querendo arrumar briga ou não está? E a irmã pega a vassoura e dá uma vassourada nas costas dele, amém? Não pode. É brincadeira. Mas você entende o que eu estou falando? Afrontas vão vir. Até aquela palavra assim, a Bíblia diz que aquilo que Deus uniu, jamais separe o homem. Aquilo que Deus uniu, jamais separe o homem. Aí vem o diabo usando a boca daquela pessoa, eu não te amo mais, acho que o negócio é a gente se separar.
Aí a pessoa na ira faz o quê? Eu também não te amo, te odeio, tal. Mas lá no coração, puxa vida, você é o homem da minha vida, você é a mulher da minha vida. Olha o que eu estou fazendo. Na hora da raiva, você mostra Jesus ou você mostra outra face? Aquela face escondida de falso cristão. Porque o cristão é aquele que suporta até a cruz, aquele que vai aguentar. Pastor, mas estão falando mal de mim, estão mentindo a meu respeito, estão falando isso. Eu vou suportar, porque eu suportando, eu suporto em alegria, porque eu sei que existe uma glória para se revelar. Tem uma coisa que vai acontecer se eu permanecer fiel, tem uma coisa que vai acontecer se eu permanecer mostrando bom testemunho, sendo uma pessoa que mostre o exemplo. Aí, para terminar o versículo, e assentou-se à destra do trono de Deus. Por que Jesus pôde se assentar à destra do trono de Deus? Porque, meu irmão, ele suportou tudo que tinha que suportar. Ele se fez servo. Você quer, meu irmão, tua casa na presença de Deus? Você quer tua casa transformada, tua família transformada? Sim ou não? Então nós precisamos ser humildes, nós precisamos servir, nós precisamos ter cuidado com as testemunhas. Quem está entendendo, diga amém. Você entendeu? Coloque no seu coração. Mudanças partem de alguém, e esse alguém tem que ser você. Nós colocamos aqui nos vasos, né, os nomes das pessoas. Dá para mostrar, Silvio? Aqui estão os vasos. Já foi a primeira semana, a segunda, a terceira, agora a quarta semana. As pessoas estão colocando os nomes aqui. Você coloca o nome dos seus familiares, Deus muda ele, mas você coloca o seu nome também? Coloque o seu nome também. Deus, o Senhor tem que transformar também a minha vida, porque não tem como o pastor tem dito, nós só podemos levar a transformação se nós somos transformados. Quem entendeu, diga graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, bem forte, com alegria e fé, amém? Meus amigos de casa, que Deus abençoe vocês, fiquem na paz em nome de Jesus.